Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, versículos de 15 a 20. Colossenses 1. Diz assim o texto: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Vamos orar rapidamente? Senhor Deus, bendito e eterno, Tu que és santo e justo, nós oramos a Ti, Senhor, antes de estudarmos a Tua palavra, antes de lermos a Tua palavra e antes de expormos a Tua palavra, porque sem a iluminação do Teu Espírito, nenhum homem, por mais hábil que possa achar que é, nenhum homem, por mais firme que possa pensar estar, tem condições de compreender a Tua palavra de si mesmo. Nós estamos limitados, Senhor, pelo pecado, pela nossa condição decaída e até mesmo pela nossa própria natureza finita, efêmera, passageira, Senhor. Por isso dependemos de Ti e confiamos, Senhor, que a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante, Senhor, do que uma espada de dois gumes, e nós cremos e esperamos que a Tua palavra fale ao nosso coração. Por isso, dá-nos clareza, dá-nos entendimento e dá-nos iluminação pelo Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Nós tratamos esse texto no domingo. Eu o trouxe novamente, porque, como eu disse no domingo, não seria possível que nós esgotássemos o texto e nem mesmo o assunto, da cristologia, da doutrina de Cristo, dentro daqueles 30, 40 minutos que nós tínhamos de sermão, e ainda porque nós decidimos no domingo dar uma ênfase específica a defender certa parte ou certo aspecto da doutrina, da cristologia, que é a divindade de Cristo. Porém, você vai perceber que hoje nós vamos tratar o texto de forma estrita. Nós vamos ler novamente o texto e nós vamos perceber que aquilo que nós tratamos no domingo não era o aspecto principal do que Paulo queria dizer. Era um aspecto tangencial, era uma questão adjacente que estava ao redor do que Paulo queria dizer, e Paulo de fato estava defendendo a divindade de Cristo, está defendendo a divindade de Cristo no texto que nós lemos, e foi isso que nós expusemos no domingo. Porém, o sentido do texto principal, a conotação principal do texto não pôde ser abordada por falta de tempo, e eu acho que é necessário que nós, tendo essa oportunidade que estamos tendo hoje, que nós possamos nos aprofundar mais um pouquinho no texto. Novamente não vamos esgotá-lo, porque não é possível, é um texto rico e complexo nas suas nuances, porém nós vamos abordar o versículo 15, 16 e 17, principalmente, na tentativa de entender estritamente o que Paulo disse. Então, os comentaristas, de forma geral, eles dividem os blocos de Colossenses no capítulo 1 até onde nós lemos, até o versículo 20, mais ou menos assim. Do versículo 3 ao 8 é um bloco de uma perícope, por assim dizer. Do versículo 9 ao versículo 14 é um outro bloco de versículos. E o versículo 15 ao versículo 20 é o bloco que nós estamos abordando. E um leitor no original, no grego, perceberia essas nuances que nós vamos tratar agora de forma mais facilitada, porém até no português é possível perceber que há uma mudança de estilo literário que Paulo adota a partir do versículo 15.
Se você perceber, o estilo próprio de Paulo é com sentenças longas e complexas. E isso vai acontecendo e se dá até o versículo 14. Porém, do versículo 15 ao 20, você vai perceber sentenças mais simples e diretas e que não têm propriamente características de uma epístola. Você vai perceber também que nesses blocos anteriores aos que nós lemos, Paulo se utiliza de pronomes que tratam diretamente aos seus leitores. Por exemplo, ele diz assim, ele nos transportou, o Pai nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Ele está tratando sempre da condição dos colossenses em Deus e em Cristo. Porém, a partir do versículo 15, Paulo vai fazer afirmações concisas, diretas, e não vai estar tratando diretamente com o seu leitor. Olha a primeira afirmação que ele faz: o qual é a imagem do Deus invisível. Primeira sentença. Segunda sentença: o primogênito de toda a criação. Então, ainda uma característica natural, estrutural, um componente estrutural muito utilizado por Paulo, que nós vamos encontrar se nós analisarmos os versículos, os blocos de versículos anteriores, é o particípio adverbial. Isso só existe basicamente no grego. No grego nós conseguiríamos encontrar isso, mas os comentaristas são claros em dizer que no primeiro bloco do 3 ao 8, nós encontramos o particípio adverbial 6 vezes exposto. E do versículo 9 ao versículo 14, mais 6 vezes nós encontramos o particípio adverbial. Porém, do versículo 15 ao versículo 20, que é um bloco de extensão parecida com esses blocos que nós estamos tratando anteriormente, só possui uma vez o particípio adverbial. E por que eu estou dizendo isso? Eu expliquei no domingo que esse bloco de versículos do 15 ao 20 é tratado normalmente pelos comentaristas como um hino, ou como uma confissão de fé do primeiro século, ou como um documento muito tradicional a respeito da cristologia, que Paulo se utilizou dele para reforçar o seu argumento junto aos colossenses. O que eu quero dizer com isso é que não necessariamente Paulo é o escritor, é o autor primário, é o criador das palavras, por assim dizer, do versículo 15 ao versículo 20. Então, é possível que Paulo tenha se utilizado de um material tradicional da igreja do primeiro século. Assim como nós cantamos aqui hoje, por exemplo, músicas do Inário, e como se eu quisesse escrever a certa declaração de fé, eu me utilizasse da letra ou do coro ou de uma estrofe do Inário, por exemplo. Então Paulo provavelmente se utilizou de um material do primeiro século para escrever os versículos de número 15 ao 20. Talvez esse material já era pronto e possuía todas as características que Paulo precisava para concentrar o seu argumento ou para basear o seu argumento no restante da epístola. Porém, é possível também que Paulo tenha feito certa modificação para que a sua teologia, o seu argumento fosse fortalecido. Então ele pode ter mudado uma palavra ou outra, feito algum tipo de adaptação. Então nós não temos como saber quem é o autor primário das letras dessas palavras. Porém, se Paulo as utilizou, e se, como alguns comentaristas reforçam, que ela era um material tradicional da igreja, a fim de retratar a cristologia, então nós podemos crer na segurança, na fidelidade dessas palavras. Elas são fiéis e elas refletem aquilo que Paulo queria dizer. Uma outra evidência a favor da hipótese de ser um hino é que o pronome, esse pronome o qual, qual, que nós vemos no versículo 15, que também em outras versões você vai ler como quem ou como isso, no grego é a palavrinha os, H-O-S, os, que é muito comumente utilizada para o início de um hino. Nós vamos encontrar isso em Filipenses no capítulo 2, versículo 6, em 1 Timóteo 3,16, hinos de Paulo, que ele também se utiliza desse pronome no grego os, para iniciar e começar o hino. E por que isso é importante? Veja, hoje nós estamos falando de um Cristo, de um homem que viveu há 2000 anos atrás, que queiram os ateus ou não, dividiu a história. Afinal, nós estamos no ano 2024 depois de Cristo. Pelo menos o Ocidente, boa parte do mundo, orientais, boa parte do Oriente não
não assume essa datação, porém nós estamos num mundo em que Cristo é recebido e aceito e viveu há 2000 anos atrás, e nós estamos aqui nos reunindo em seu nome. Porém, Paulo está falando aos Colossenses de um homem que havia vivido entre eles há pouco tempo. Já parou para pensar e refletir a respeito disso? Era um homem que alguns deles ouviram falar que os romanos haviam prendido e crucificado recentemente. Então, você trazer essas informações a respeito de um homem que eles conheciam e tinham notícias e era contemporâneo a eles, era importante para que eles pudessem ter os seus olhos abertos a respeito da natureza desse homem. Quem era esse homem? E outra consideração, antes de nós passarmos propriamente ao versículo 15 e começarmos a exposição, brevemente, é que Paulo está falando aqui a uma igreja. Paulo não está falando a ímpios. Paulo não está falando a descrentes. Paulo está trazendo essas informações para homens que eram, alguns deles, né, boa parte deles, piedosos. Homens que tinham a fé, tinham essa fé. Porém, ainda assim, talvez você vá se lembrar, Paulo não é o fundador, o plantador da igreja de Colossos. Paulo, na verdade, nem esteve em Colossos. A igreja de Colossos é fundada por Epáfras, através, muito provavelmente, do trabalho missionário realizado por Paulo em Éfeso. Colossos é uma cidade relativamente próxima de Éfeso, mais ou menos uns 150 quilômetros de distância. Provavelmente, fruto desse trabalho de Paulo em Éfeso, Epáfras funda, né, planta a igreja em Colossos. E Paulo aqui está falando com crentes. E tem de revelar a eles que eles estão caindo ali num engodo. E já como lição para nós, antes de nós começarmos, não é porque nós somos crentes no Senhor, não é porque nós somos igreja e estamos na igreja e somos irmãos, que nós estamos livres do engodo do pecado e da má doutrina. Nós não estamos livres, muito pelo contrário. Satanás está ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. As falsas doutrinas e os anticristos, como dizia João, estão por aí. Então, todos nós estamos sujeitos, toda a igreja está sujeita aos ataques da má doutrina, e nós temos de vigiar para não cair, porque a carta de Paulo é endereçada a crentes, não a incrédulos. Pois bem, continuando, é possível que essas diferenças linguísticas do texto, do versículo 15 ao versículo 20, tá? Se comparados ao restante do capítulo 1, por exemplo, ou o restante dos escritos paulinos, é possível que, por causa dessas divergências de característica literária, eu afirme esse escrito não é de Paulo? Ou não foi Paulo que escreveu primariamente esse texto? Ele adquiriu, ou ele se utilizou de um texto de outro lugar e colocou na sua epístola aos Colossenses? Não. Primeiro porque é muito comum que autores se utilizem de linguagem diferente para atingir propósitos diferentes. Então pode ser que Paulo tenha se utilizado de uma linguagem diferente para escrever esse texto, porque ele tinha certo objetivo a alcançar. E também porque alguns temas aqui abordados por Paulo nesse bloco, como a imagem do Deus, ou Cristo como a cabeça do corpo, ou o tema da reconciliação e a forma como ele aborda o tema da reconciliação, são características paulinas. Paulo aborda esses temas, se utiliza desses temas em outras das suas epístolas. E ainda, nós vamos ver agora os versículos e compará-los, há ainda a evidência interna. A própria epístola aos Colossenses vai refletir e vai repetir esses termos a partir, por exemplo, do capítulo 2. Então, como alguns que atacaram a autenticidade ou a veracidade dessa parte da epístola no passado, faziam e diziam, não, esse texto não é de Paulo porque Paulo não escreve assim. Ele escreve de outra maneira, está diferente do que ele escreve. Isso está enxertado, isso veio de fora. Porém, há evidência interna na própria epístola que Paulo se utiliza dos mesmos termos. Vamos ver? No versículo 16, ele diz assim, ó. Ele é o primogênito de toda a criação.
Nós vamos ver daqui a pouco, você lembra que primogênito é o exaltado, né? Ele é o cabeça da criação. Então vamos no capítulo 2, no versículo 10. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 10. Diz assim, ó: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Está repetindo a ideia. Ó, versículo 18 do capítulo 1. Ele vai fazer referência aqui. Ele diz assim, ó: ele é a cabeça do corpo da igreja. A parte A do versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Agora vamos no capítulo 2, versículo 19, para ver como é que ele repete essa ideia. Ele vai dizer assim, ó: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Então Paulo está falando de alguém que não está unido à cabeça. Mais uma vez, no versículo 19 lá do capítulo 1. Só mais duas vezes, versículo 19. Diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Vamos ver o que ele diz no capítulo 2, versículo 9? Ele vai dizer a mesma coisa, é idêntico. Olha o que ele diz. Capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Viu que ele está dizendo a mesma coisa? E por fim ainda, no versículo 20, diz assim, ó: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Vamos ver Paulo falando isso no capítulo 2, no versículo 15. Diz assim, ó: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, aquela noção de Paulo que Cristo tinha autoridade sobre os principados é repetida no capítulo 2, no versículo 15. Então, por que Paulo entra? Ficou claro aqui a evidência interna de que o texto não foi enxertado, não é um texto que quer dizer coisas diferentes do restante da epístola. Pelo contrário, o texto é apenas a base, esse texto é a base para que o restante da epístola seja escrita. Então, Paulo se utiliza dessa alta cristologia aqui com dois propósitos. Primeiro, o propósito maior da epístola, que é apresentar Cristo como o único instrumento pelo qual Deus criou o universo, versículos 15 a 17, e está no processo de pacificar o universo, versículos 18 a 20. E segundo, porque também serve como argumento imediato de Paulo, nos versículos anteriores, imediatamente anteriores, que diz assim, versículo 13 e 14, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, por que isso serve de um argumento imediato para Paulo? Porque a segurança e a garantia de que essa obra realizada por Cristo era segura, era infalível, que os colossenses poderiam confiar nessa obra, a garantia é essa, é que essa alta cristologia, essa apresentação de Cristo como Deus e essa obra sendo realizada pelo Senhor do universo pode lhes dar segurança. Então assim, é mais ou menos assim, Colossenses, essa obra que Deus realizou através de Cristo, esse instrumento da graça de Deus, ele não é nada além ou nada aquém do Senhor do universo, podem ficar tranquilos. Tenham segurança nessa obra. Vocês foram salvos pelo sangue do Deus que veio à terra e encarnou e se entregou por nós. Então fiquem tranquilos. Então Paulo se utiliza disso para dar segurança aos colossenses. E entrando nos 3 versículos, brevemente, ele diz assim, ó: o qual é a imagem do Deus invisível. Imagem, basicamente, é algo que parece ou representa alguma outra coisa. As referências mais comuns no grego bíblico para se referir à imagem, quando fazem referência à imagem, normalmente está falando de falsos deuses. Por exemplo, a imagem da estátua de Nabucodonosor, retratada no livro de Daniel.
A imagem da besta no Apocalipse, aquela imagem da besta que buscava adoração e queria se colocar no lugar de Deus. Ou ainda, naquela passagem que é refletida é repetida nos três evangelhos sinóticos, só não se encontra em João, mas Mateus, Marcos e Lucas contém essa passagem, que quando vão tentar Jesus, né, testar Jesus e perguntam, é lícito pagar imposto? E aí Jesus vai lá e diz, olha, traga uma moeda, o que tem na moeda aí? É a imagem de quê? Ou de quem que está na moeda? E eles dizem que era de César, né? E aí Jesus diz aquela célebre frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, essa imagem de César na moeda também é um exemplo que nós encontramos no texto bíblico. Porém, no que diz respeito a Deus, a imagem de Deus, você vai se lembrar que o texto mais conhecido, o que nós damos mais ênfase, é o texto da criação, de Gênesis 1, versículos do 26 ao 28, quando Deus vai criar o homem, diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, provavelmente, e é por isso que eu quis trazer essa exposição hoje, para não ficar apenas na exposição de domingo, parecendo que a intenção principal de Paulo era reforçar a ideia da divindade de Cristo, ou que Cristo é feito da mesma essência que o Pai. Essa ideia é real. Essa ideia existe, foi essa ideia que eu abordei no domingo por questões específicas que nós precisávamos tratar. Porém, essa é uma ideia adjacente no texto, não é a ideia principal. E eu não queria deixar aquela mensagem como se aquela fosse a ideia principal do texto. Não é, muito provavelmente não é. A ideia principal de Paulo, a intenção principal de Paulo aqui, era retratar Cristo num sentido mais amplo, e o foco está na revelação de Deus em Cristo. Ou seja, Cristo é chamado à imagem de Deus nessa base, tá? Porque ele, de certa maneira, torna Deus visível a nós. Então, tudo que eu posso ver de Deus está na face de Cristo. E tudo que eu vejo em Cristo é Deus. Então, o foco está na revelação de Deus em Cristo. Quando ele diz o qual é a imagem do Deus invisível, a ideia não é dizer que eles são da mesma essência. É dizer que tudo que Deus tinha para se revelar estava revelado na face de Cristo. Ele é a imagem, ele é o resplendor. Nele nós podemos ver a Deus. Em Cristo nós podemos ver o Deus invisível. E era comum, ou melhor, é consenso no Antigo Testamento que Deus, não é possível ver a Deus. Ninguém viu a Deus. Era comum no judaísmo, no Antigo Testamento. João, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 18, ele diz isso, que nunca ninguém viu a Deus. Porém, era também comum entre os judeus, era uma tradição, fazer o seguinte questionamento: onde Deus pode ser visto? Onde eu posso ver a Deus? Deus é invisível, eu sei que eu não posso vê-lo, mas através de que forma? De que modo eu posso ver a Deus? E existia uma tradição, através de um binômio chamado sabedoria e palavra, pelo qual eles acreditavam que Deus se revelava e era possível ser visto através da sabedoria e palavra. Como assim? Eu vou resumir, é complexo, mas eu vou resumir, de forma bem resumida. Você vai ver, por exemplo, na literatura de sabedoria, em Provérbios, por exemplo, a sabedoria falando de forma personificada. Você já viu isso? Lembra que aparece assim, ó, a sabedoria exclama na praça. A sabedoria está clamando, ouça a sabedoria. Aí diz assim, ó, a sabedoria fala assim, ó, a sabedoria falando, eu derramarei do meu espírito sobre vocês. A sabedoria falando como se fosse um personagem, como se fosse uma pessoa. Então, os judeus acreditavam que através dessa havia essa maneira de ver a Deus, através dessa tradição, na sabedoria e na palavra. Você vai ver também eles afirmando na literatura de sabedoria que ela foi criada, que ela estava na criação com Deus. Antes da criação, a sabedoria estava personificada com Deus na criação. Então era uma maneira que eles encontravam de expressar que era possível ver a Deus. E João, no seu evangelho, ele adota, de certo modo, essa perspectiva, quando ele
quando ele vai falar no capítulo 1 que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o Logos, a palavra. Então, no princípio, a palavra estava com Deus. Então, provavelmente também João está fazendo referência a essa tradição / filosofia do primeiro século. Então, ele está dizendo, olha, aquela sabedoria, vocês vão entender agora, aquela sabedoria, aquela palavra pela qual vocês buscavam ver a Deus, é Cristo. Está revelado em Cristo. Não é mais através da palavra e da sabedoria que Deus se revelou. Deus não está revelado na palavra e na sabedoria. Não é dessa maneira que nós vamos ver a Deus. O Deus invisível pode ser visto através e na face de Cristo. Amém? Com certeza essa tradição judaica está contida nesses versículos. Todos os comentaristas são unânimes em dizer. Quase com certeza nós podemos afirmar que essa tradição de sabedoria e palavra, na qual os judeus buscavam ver a Deus, o Deus invisível, está impregnada nas palavras de Paulo. Então Paulo está se utilizando de uma filosofia da época, de uma tradição da época, para dizer, olha, essa maneira que vocês estão tentando ver a Cristo, ou melhor, essa maneira que vocês estão tentando ver o Deus invisível, na verdade, ele se revelou em Cristo. Por isso que ele vai dizer, tanto João quanto Paulo, que ele estava no princípio com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. Cristo é Deus, e Cristo estava com Deus, fazendo referência a essa tradição. Ficou compreensível? Alguma dúvida? Vamos seguir então. Nós chegamos na segunda parte, na parte B do versículo 15, que diz assim, o primogênito de toda a criação. Nós abordamos isso, esse versículo é bem simples. Nós vamos apenas ler os textos que nós não tivemos tempo para ler no domingo. Nós vamos ler os textos para que fique claro de onde vem essa referência. Porque alguém pode dizer assim, Henrique, você, para reforçar o seu argumento, ou os teólogos que aderem a essa perspectiva, para reforçar o seu argumento, vocês estão dizendo que não é o primeiro no tempo, ou que Cristo não é nascido. Tá claro aqui, que ele é o primogênito da criação, ele é o primeiro. Então, assim, nós não podemos confundir, nós vamos ler o texto, nós não podemos entender essa passagem, não é isso que Paulo quer dizer, que Cristo é o primeiro no tempo, ou que Cristo é um ser criado. Pelo contrário, ele vai deixar claro nos versículos seguintes que ele é o Criador, ele é o próprio Criador. Então, primogênito nós abordamos no domingo, não é? Que é aquela noção judaica, e até oriental, por assim dizer, não pertencia só aos judeus, os orientais antigos de forma geral, que viam a primogenitura, o direito de primogenitura, não como algo exclusivo do tempo, o primeiro nascido do tempo, porém aquele que tinha a proeminência, aquele que era exaltado, aquele que tinha sido escolhido para ser o cabeça, o líder. Nós abordamos lá o exemplo de Jacó e Esaú no domingo, né? Isso fica claro em Isaac, isso fica claro em Jacó, isso fica claro em Judá, que era o quarto filho. Judá não é o primeiro filho, não é o primeiro no tempo, Judá é o quarto filho. O próprio José era o mais novo e tinha proeminência. Então, Davi, por exemplo, Davi não era o primeiro filho e ainda assim foi o filho de Jessé escolhido para ser rei. Então, essa noção de primogenitura é aquele que seria exaltado. Quais os versículos nós vamos ler em continuação àqueles que nós tratamos no domingo? Eu queria pedir para que um irmão abrisse em Êxodo, no capítulo 4, versículo 22, e outro irmão abrisse no Salmo 89, versículo 27. Quem for achando pode ler. Êxodo 4, 22, Salmo 89, 27. Todos ouviram? Assim dirás a Faraó: Israel é meu filho, o meu primogênito. Salmo 89. Isso. Então, na minha versão nomearei meu primogênito e o farei o mais exaltado sobre os reis da terra. Então, inclusive, esse Salmo 89 provavelmente também, segundo os comentaristas, influenciou a escrita de Paulo aqui, porque ele é um salmo com certo viés messiânico, fala da aliança do trono. Então, Deus falando, eu nomearei meu primogênito e o farei o mais exaltado sobre os reis da terra. E a ordem de Deus
como se apresentar ou como falar para Faraó, ele diz: olha, Israel é o meu primeiro filho, Israel é o meu primogênito. Então, assim, eu escolhi a Israel. Então, essa era a ideia de primogenitura. E essa é a relação, veja, essa é a relação de Cristo com a criação. Tudo foi criado para que ele fosse o primogênito. A relação de Cristo com a criação é essa. Tudo foi criado para que ele fosse exaltado, para que ele fosse o cabeça da criação, para que ele fosse o mais proeminente. Então, toda a criação está debaixo da supremacia e da soberania de Cristo. A razão da criação ser, a razão de todas as coisas, é Cristo ser exaltado, é Cristo ser o cabeça, é Ele ser o líder, é Ele se constituir, como Ele já fez de fato, e durante o plano da redenção, Ele a cada dia faz mais, é colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés, paulatinamente, segundo a sua vontade, e tomando para si o domínio de todas as coisas, porque ele tem o direito. É um termo jurídico, por assim dizer. Ele tem o direito à primogenitura. Lembra de Jacó e Esaú? Esaú vendeu o seu direito, é um direito que ele tem. Deus, ou Cristo, é o primogênito, ele tem o direito de se reservar para si toda a criação, ele é o cabeça da criação. E no versículo 16 ele vai dizer: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Nós tratamos aqui no versículo 16 da extensão dessa supremacia. Qual é a extensão da supremacia de Cristo? E nós podemos perceber, veja, eu estou tentando não repetir aquilo que nós já tratamos domingo, eu estou acrescentando informações para nós tratarmos o texto de forma mais estrita. Então, se faltar informação, complemente com aquela que nós já tratamos no domingo, para não ficar repetitivo. Então, assim, nós já tratamos no domingo a questão de origem, de destino, né? A razão das coisas, nós não vamos tratar isso novamente. Então, a preposição nele, aí que essa, em grego, é a preposição em, significa em termos de ou em referência a. Ou seja, quando Paulo está dizendo nele foram criadas todas as coisas, ou seja, em Cristo foram criadas todas as coisas, é em referência a Cristo, em termos de Cristo, a partir de Cristo. Então, a intenção de Paulo é destacar a instrumentalidade de Cristo na criação. Ele é a razão, ele é um motivo de proeminência, ou melhor, ele tem o direito de proeminência, ele é o motivo de toda a criação existir. E a universalidade que expressa essa palavra, todas as coisas, é o tema do hino e do bloco. Então, qual é a extensão da supremacia de Cristo? Todas as coisas. Vamos definir todas as coisas. Pegue o termo de forma mais abrangente possível. Todas as coisas. Por isso que a fé reformada aponta soluções ou faz apontamentos para todas as áreas da vida. A gente fala de política, a gente vai falar a respeito de questões sociais, nós vamos falar a respeito da família e casamento, nós vamos falar de espiritualidade, por óbvio. Então nós podemos tratar todos os assuntos, porque Cristo tem esse direito de primogenitura sobre todas as coisas. A extensão da proeminência dele não tem fim, é ilimitada, todas as coisas. E Paulo vai utilizar aqui um conjunto de qualificadores, 3 conjuntos basicamente, que ele diz assim, coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes e autoridades. Então, céus e terra era um elemento muito comum, é um elemento muito comum utilizado na Bíblia, quando 2 elementos funcionam juntos para indicar um todo, né? Céus e terra é a ordem criada, é o universo. Céus e terra. O que significa céus e terra? Ordem criada. E se nós partirmos para visíveis e invisíveis, e depois tronos, soberanias, poderes e autoridades, nós temos que tomar cuidado para não cair no erro de tentar achar elementos, ou dar nomes exatos, ou simbolismos, ou identificar exatamente o que significa cada uma dessas coisas, porque nenhum dos comentaristas é unânime em dizer
O que os comentaristas mais sérios dizem é o seguinte: olha, não há como definir o que Paulo quis dizer com visíveis e invisíveis. Provavelmente ele está repetindo a ideia de céus e terra. Então, céus e terra, visíveis e invisíveis. Não adianta tentar criar nada além disso. Visíveis e invisíveis. Tronos, soberanias, poderes e autoridades. Aqui os comentaristas dizem que, ainda que queira repetir a ideia de céus e terra, há certa ênfase nas questões espirituais de autoridade. Por quê? Por aquela questão que nós abordamos no início, de que os colossenses estavam se deixando levar pelo engodo do misticismo. Eles achavam que havia necessidade de um culto, um certo culto de anjos, que envolvia abstenção de alimentos ou certos alimentos. Você vai encontrar isso no capítulo 2 e no capítulo 3. Eles achavam que precisavam fazer guardas de dias. Existem dias de cerimônia e dias solenes. Então eles estavam apegados a certo misticismo no culto, e Paulo queria apresentar para eles o seguinte: olha, sabe tudo que tem no céu e na terra? Sabe tudo que é visível e invisível? Sabe tudo que são poderes, autoridades, principados? Sabe tudo que você pode imaginar no mundo espiritual, no reino espiritual ou material? Cristo é supremo sobre todas essas coisas. Não precisa fazer um culto de anjos, porque Cristo é supremo aos anjos. Não precisa se abster de alimentos para buscar a sua santificação. Por quê? Porque a obra de Cristo é suficiente para a sua santificação. Não precisa guardar dias específicos para que uma graça especial recaia sobre vocês. Por quê? Porque a obra de Cristo é suprema. Ele é superior a toda a criação. Então Paulo está tentando ser o mais abrangente possível para que ficasse claro aos colossenses a extensão da supremacia de Cristo. Amém? Nós poderíamos continuar ainda, como eu disse, é impossível esgotar o texto, mas chegamos na hora. Espero que tenha ficado claro a continuação daquilo que nós expusemos no domingo. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor Deus bendito e eterno, nós te louvamos. Tu és supremo sobre toda a criação, Tu és soberano. Nós, humildemente, Senhor, de forma muito humilhada, nos apresentamos diante de Ti, porque nós reconhecemos a nossa limitação diante de um Deus tão grande, diante de um Deus que realizou uma obra tão superior. Mas nós, Senhor, nos aproximamos na ousadia da perfeição da obra de Cristo, na ousadia dos méritos de Cristo, e confiantes que a nossa fé no Senhor não é vã, e que o Senhor nos adotou em Cristo para sermos teus filhos, Senhor, co-herdeiros com Cristo. Nós te agradecemos, te pedimos, Senhor, que assim como Paulo alertava aos colossenses, que o teu Santo Espírito, Senhor, e a tua igreja possa ser alertada, o teu Santo Espírito possa alertar a tua igreja, para que nós não caiamos no engodo do engano, da má doutrina, das falsas doutrinas, do pecado, Senhor, antes que nós possamos ser santificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que essas verdades tão ricas da tua santa palavra, que o Senhor é a imagem do Deus invisível, possam estar diante de nós, e que nós possamos buscar em Cristo, na face de Cristo, tudo o que é necessário. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém.